45. Vamos concluir a nossa apostila. Rapidinho aqui, antes de falar da dispensação do milênio, vou retomar bem brevemente o tópico de dispensação da graça, que falamos sobre a questão do não julgamento da igreja. A igreja não passará por julgamento, porque já foi, a sua condenação já foi paga, vamos dizer assim, foi imposta a Jesus na cruz do Calvário. Ele pagou pelos nossos pecados. Bem da verdade, isso aqui é questão de cristologia. A maioria dos irmãos que fizeram conosco o curso básico, estudaram cristologia, vão se lembrar. Em cristologia eu enfatizei bastante a questão do sacrifício substitutivo. Falei um pouquinho semana passada na lei. Substitutivo, vicário, expiatório, mesma coisa. Alguém morrendo em lugar de outro, alguém pagando por outro. Isso é substituição, isso é ser vicário. Jesus, no Calvário, Ele vai pagar pelos nossos pecados. Agora, para que Ele pague pelos nossos pecados, os nossos pecados têm que ser imputados nele, devem ser postos sobre Ele. Romanos, Paulo vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, colocou nele. Vocês vão se lembrar, eu disse muito isso em cristologia. A oração de Jesus lá no Getsemane: Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Aquilo ali, o Getsemane, aquele jardim, era uma espécie de santo dos santos. Jesus lá fazendo expiação. Ele entra, ele está vindo ao horto, ele e 11, Judas já tinha saído para vendê-lo. Então ele para na entrada do Monte das Oliveiras, deixa 8 no átrio. Ele entra com mais 3 no lugar santo. Ele deixa 3 no lugar santo, Pedro, Tiago e João, e diz: fica aqui que eu vou mais adiante, eu vou no Santíssimo, só eu posso entrar lá. Eu estou fazendo agora o papel do sumo sacerdote. Então ele vai no Santíssimo, mas no Santíssimo não pode entrar se não tiver sangue sobre ou por cima da arca da aliança. É o sangue da expiação do pecado. Que sangue é esse que Jesus vai deixar lá? De sua sangue. E lá, gemendo, chorando, expiando o nosso pecado, ele ora: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele não está se referindo ao cálice da dor, do martírio, das pancadas, dos maltratos. Ele está falando sobre a dor de temporariamente, um espaço muito curto de tempo, mas que está lhe provocando tremenda e angustiante aflição, pelo fato de que por um espaço de tempo ele perderia a comunhão perfeita que sempre teve com o Pai. Por que perderia? O que é que afasta o homem de Deus? Qual é o responsável por afastar o homem de Deus? Pecado colocado sobre ele, presença se afasta. E ele está lá no madeiro, no desespero, ecoa numa expressão que ninguém entende: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? É uma pergunta. Qual é a resposta? Por que Deus o desamparou? Os pecados estão sobre ele. Então ele está abrindo mão temporariamente da comunhão para restaurar a nossa comunhão. Qual foi a primeira coisa que Adão perdeu no Éden por causa do pecado? Cristo está abrindo mão da comunhão para restaurar a nossa. Se Cristo que nasceu, viveu e até a morte era sem pecado, na verdade sequer morte deveria estar acontecendo com ele, porque a morte é a recompensa, é o resultado, é o salário do pecado. Se ele não tem pecado, até hoje estaria vivo, como está, mas não passaria pela morte. Mas ele vai morrer porque os pecados são lançados sobre ele. Aí ele morre, porque ele recebe, os nossos pecados são colocados sobre ele. Então o juízo do pecado, que eu volto a dizer, o primeiro juízo do pecado
pecado, perder a comunhão com Deus, morte física. Jesus sofreu, perdeu, morreu, então pagou a nossa. E aí Paulo vai explicar, o nosso irmão até me lembrou, Romanos 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então ele já pagou no nosso lugar, a gente não precisa pagar a segunda vez. Não há condenação para a igreja. Então a resposta nessa dispensação: andar no Espírito. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele. Então a vida de Cristo tem que ser reproduzida em nós, através da igreja. Estou batendo na tecla do ser cheio do Espírito, manifestação do fruto do Espírito, caráter de Cristo, como Paulo vai escrever aos próprios Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, morri também com ele, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora levo, o corpo físico, eu levo ou vivo para a glória de Deus, para cumprir a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então esta é a nossa responsabilidade nessa dispensação: morrer para o mundo, morrer para a carne, morrer para o nosso eu, estar crucificado com Cristo e permitir que a vida de Cristo flua através de nós, manifestarmos a vida de Cristo. Por isso eu falo, cuidado com religião, cuidado com esse negócio de ser crente só dentro da igreja, nos dias de culto, essa religiosidade, a hipocrisia. É a vida de Cristo fluindo o tempo todo, em todo o tempo, em todo lugar, a toda hora. Esta é a nossa responsabilidade nessa dispensação: sacerdócio real, nação santa, enfim, representantes legítimos. Dispensação do milênio, fim da dispensação da graça. Com o juízo das nações, Cristo manifesta em pessoa com todos os seus santos, estabelecerá a sétima dispensação, que terá duração definida de 1000 anos, e que será o tempo áureo da humanidade então existente sobre a terra. Dessa dispensação muito se ocupa o Velho Testamento. Após o segundo advento de Cristo, o reino milenar será estabelecido em cumprimento de todas as promessas dadas em ambos os testamentos, e especialmente aquelas contidas nas alianças de Abraão e de Davi. O Senhor Jesus Cristo, que tomará conta pessoalmente dos acontecimentos do mundo durante essa era, será personagem principal da dispensação. Ela continuará durante 1000 anos, e o homem será responsável por obedecer ao rei e suas leis. Satanás será preso, Cristo estará reinando, a justiça prevalecerá, a desobediência frontal será rapidamente punida. Contudo, no final desse período, haverá rebeldes suficientes para formar um exército terrível que ousará atacar a fonte do governo, cidade de Jerusalém. A revolta não terá sucesso e os rebeldes serão lançados para o castigo eterno. É a última condenação, o último juízo para os infiéis desta dispensação. Este é um resumo das dispensações, mas há mais uma consideração importante e muitas vezes negligenciada em resposta à pergunta feita pelo título deste capítulo. É provável que sejam em número de 7 as dispensações. Elas podem ser designadas conforme sugerimos. Elas exibem determinadas características, mas acima de tudo, as dispensações são mordomias, e cada mordomia possui os seus mordomos. Um homem geralmente se destaca, especialmente no início de cada dispensação, e com a exceção da primeira, da inocência, e da última, esse personagem principal não vive durante todo o período coberto. A responsabilidade de mordomia, portanto, não se restringe a um homem, mas, em certo sentido, é colocada sobre todos os que vivem sob essa economia. Vamos relacionar essa ideia com a dispensação da graça. Embora Paulo fosse um dos principais agentes da revelação da graça de Deus, muitos outros são mordomos sobre essa economia. Os demais apóstolos e profetas e todos os crentes
são também mordomos desta graça. Isso significa um envolvimento pessoal na graça de Deus para todo cristão. Não é como se fôssemos espectadores, sentados no auditório assistindo a graça de Deus no palco. Somos participantes do drama e, mais que isso, temos papel-chave no testemunho e demonstração da graça de Deus sob essa mordomia. Uma responsabilidade dispensacional significa envolvimento para aqueles que atendem os princípios da administração, da dispensação. A mesma responsabilidade significa juízo para aqueles que rejeitam os seus princípios. Então, uma rápida conexão que eu fiz aqui com a dispensação anterior, a que estamos vivendo, que é da graça, a questão da responsabilidade, do envolvimento da graça, sermos os mordomos, sermos os agentes de Deus para manifestar a sua multiforme graça e assim sucessivamente. Por que o reino de Deus precisa de 1000 anos? Da mesma forma como Deus precisou de um tempo incalculável para a graça, assim precisará de 1000 anos. Mas por que precisou de um tempo de graça? Para introduzir a igreja no reino. Ele saberá quais as nações que zelaram e nutriram os filhos de Israel. Separará as ovelhas dos bodes durante a grande tribulação. A terra sofrerá juízo de fogo. Só peço a você que risque essa referência que está na frente. Ela está equivocada. Coloquei aí equivocadamente. Essa referência fala de uma destruição da terra não no período do milênio, mas não no período da grande tribulação, mas no final do milênio. Então a referência está errada. 2 Pedro 3, 10 a 12. Aí durante o milênio, essa terra será regenerada. Em 1000 anos o Senhor reconstituirá a terra e a aperfeiçoará, como durante todo o tempo da graça. Ele tem nos aperfeiçoado e com isso somos regenerados e santificados. Então nós estamos vivendo o tempo da graça, da preparação do povo. Somos nós, a igreja, para na próxima dispensação, a do milênio, o povo que foi preparado anteriormente reinar com ele no milênio. Primeiro prepara o povo, depois reina com ele na terra. Período preparatório do povo saindo do Egito, no deserto, preparação para tomar posse da terra e poder ali manifestar a vontade de Deus, obedecer às leis, as mitzvot, as leis da Torá. Preparação no deserto. Então esse período da igreja é um período preparatório para adentrarmos no milênio e podermos com Cristo reinar. As características do milênio: ele será universal, a capital será Jerusalém, haverá justiça e paz sobre a terra, será uma justiça inflexível, haverá maior fertilidade, as feras serão transformadas, a vida humana será prolongada, Satanás estará preso para não tentar a humanidade, haverá um conhecimento universal de Deus, durará 1000 anos. Então são algumas características. Vontade de Deus, a proclamação do Evangelho eterno. Sabe que eu tenho que fazer uma parada e pedir a vocês que peguem as suas Bíblias e as abram em Mateus 24. Sermão profético de Jesus, sermão do Monte das Oliveiras. Só relembrando a vocês, saída do templo, atravessando em direção ao Monte das Oliveiras, que fica de frente do Monte Moriá, o Monte do Templo, e ali daquela visão frontal do templo, os discípulos maravilham-se da beleza, da ornamentação do templo. Jesus lhes assegura que não haveria de ficar pedra sobre pedra, que não fosse derribada. Depois estão lá do outro lado, no Monte das Oliveiras, olhando, e eles perguntam: mestre, quando serão essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas. Quando acontecerá essas coisas? Que coisa? A derrubada do templo, não sobrar pedra sobre pedra, tudo destruído.
Quais sinais da sua vinda e do fim do mundo? Então todo o sermão, Jesus vai responder 3 perguntas. Só que ele não vai responder de forma ordenada. Eu vou responder a primeira, a segunda, a terceira. Ele vai respondendo todas elas ao longo do sermão. E aí os exegetas, os intérpretes, somos nós, temos que entender em que ponto ele está respondendo que questão, em que ponto ele está respondendo que questão. Então ele começa a falar da destruição do templo. Depois ele, a partir do versículo 5, ele vai falando sobre sinais da sua vinda. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, ouvireis de guerra, rumores de guerra. Mas olhai e não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Estou falando de sinais da minha vinda, não do fim. Porque entre a vinda de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento, vamos supor que seja hoje, Jesus volte hoje. Quem dá glória a Deus? Jesus voltando hoje, de imediato começa a grande tribulação, que levará quanto tempo? 7 anos. Depois temos então o milênio. Milênio são quantos anos? 1000 mais 7 dá quanto? Se Jesus vem hoje para arrebatar a igreja, ainda tem 1007 anos até o fim do mundo, porque o mundo só é destruído no final do milênio. Uma coisa é a vinda de Jesus, outra coisa é o fim do mundo. Então Jesus está dizendo, eu estou falando os sinais da minha vinda, ainda não é o fim. O fim é outra história. Quando ele chega no verso 14, ele diz assim: e este evangelho evangelho de onde? Do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá. Tem gente que diz, Jesus só vai voltar para buscar a igreja depois que o evangelho for pregado a toda a gente. Mas ele não disse que vai voltar depois que o evangelho for pregado a toda a gente. Ele disse que quando o evangelho for pregado a toda a gente, vai acontecer o quê? E que evangelho que está sendo pregado aqui? Do reino. Ele vai ser pregado onde? No reino milenial. O evangelho do reino. Nós estamos pregando o evangelho da graça. Amém ou não amém? Estamos pregando o evangelho da graça. No milênio, o evangelho do reino. Quando o evangelho do reino for pregado a toda a gente, acabou, fim. Então, não confunda. Não, Jesus não vai voltar, ainda falta pregar. O evangelho da graça é outra conversa. O evangelho do reino é outra história. Então, a proclamação do evangelho eterno é o evangelho do reino. A graça prepara o povo do reino, para o povo do reino ser testemunha dele também no reino, tanto nós quanto principalmente Israel. Israel finalmente cumprirá aquilo para o qual foi por Deus chamado através de seu pai Abraão em Gênesis 12, ser representante de Cristo na terra. Vai fazer isso no milênio. Hoje quem faz isso é a igreja, pregando o evangelho da graça. Então no milênio Israel cumpre o papel para o qual foi estabelecido, ser representante do reino de Deus, pregar o evangelho do reino. Então isso vai acontecer lá no milênio. Vamos voltar para cá. Proclamação do evangelho, que haja abundante conhecimento de Deus. Todo mundo vai ter que conhecer, toda a humanidade terá que o adorar. O Filho reinará e julgará as nações durante todo o milênio. Então no milênio haverá pleno conhecimento, plena revelação. Porque hoje vivemos a dispensação da graça em que o Filho reina em nós. No milênio ele está na terra, reinando sobre tudo. Aí é plena revelação, ele está ali. Hoje ele está representado pelo Espírito Santo na igreja. No milênio ele estará lá. Então a salvação que hoje é oferecida ao mundo pelo Espírito Santo, que age por intermédio da igreja, que prega o evangelho da graça, no milênio a salvação será oferecida pelo rei, e todos os agentes do reino estarão pregando o evangelho do reino, apontando para o rei, para que obedeçam a ele. Se houver desobediência, punição. O pecado, punição. A obediência a ele, então tem acesso à salvação. Milênio é mais uma dispensação, é mais um período de tempo probatório, onde alguns podem ou não podem
vir a ser salvos, se salvam ou se perdem. Tanto é verdade que já sabemos de antemão que no final uma multidão incontável se perderá, pois dará ouvidos a Satanás, que será solto no final do milênio, e já lemos aqui, vão tentar batalhar contra aquele que está reinando no trono em Jerusalém. Então a população da terra no milênio será constituída de gentios sobreviventes da grande tribulação, do Armagedon, e outros que nascerão durante o milênio. A igreja glorificada, ou seja, na responsabilidade da regência junto com Cristo, e os judeus, salvos da grande tribulação, o remanescente, o restante de Israel, que serão alvos do novo concerto. Vai haver um remanescente. Apocalipse fala, aliás, tem vários textos proféticos, o próprio Ezequiel, apontando para o tempo dele, vai falar dos remanescentes que vão permanecer para voltar para a terra de Judá. Um ato profético extraordinário de Ezequiel, raspa a cabeça, pega os cabelos, aí Deus fala assim, reparte em 3 partes, um terço você taca fogo nele aí, por quê? Isso aí vão morrer pelo fogo. O outro um terço você faz o quê? Sopra, eles vão sair fugidos, perseguidos pela espada. E o outro um terço, você pega um punhadinho remanescente, coloca na aba do seu vestido e guarda aí. É esse remanescente aí que vai ser salvo. Está falando lá do retorno da Babilônia. E o que Paulo vai falar sobre Israel, o Israel que será salvo para entrar na tribulação? Ou melhor, se salvará na tribulação para entrar no milênio. Paulo vai dizer aos romanos, os crentes de Roma, no capítulo de número 9, versículo de número 27, ele vai evocar uma profecia de Isaías e vai arrogar essa profecia, o cumprimento dela, para o período da entrada de Israel para o milênio. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Esse remanescente de Israel aqui que é salvo para entrar no milênio. Aí a gente teria que ir em Apocalipse 12, a mulher e o dragão querendo pegar aquele quem a mulher deu à luz. A mulher é Israel, deu à luz ao povo de Israel. O dragão está correndo contra aquele remanescente, ele está acuado, mas de repente vem a libertação, a salvação. Zacarias vai falar muito sobre isso, eles acuados, de repente vem Jesus, se manifesta. Quem é esse? Jesus se revela: eu sou aquele que vim, fui ferido aqui na casa dos meus irmãos. O remanescente, Zacarias vai falar. Então é esse povo, o remanescente, os gentios, nações, ovelhas que fizeram bem a Israel no período da tribulação, e a igreja, nós, porém, em corpos glorificados. A presença da igreja, só para não ficar nas minhas palavras, está revelada entre tantos outros textos em Apocalipse 19. Apocalipse 19. A igreja foi arrebatada em Apocalipse 4. Apocalipse 4, a igreja é arrebatada. No 5, João a vê glorificada no céu. No 6, começa o desatar dos selos. Aí vem trombetas, aí vem taças, até o final do capítulo 18. A igreja foi arrebatada no 4, está no céu glorificada no 5. Passa pelo tribunal de Cristo, que não é julgamento para salvação ou perda de salvação, julgamento de obras para galardão. De repente a igreja volta a aparecer no cenário da visão de João. E aí ele vai falar, versículo 7: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as... Ele vai ver a igreja nas bodas do Cordeiro, e já a sua não é mais noiva, é esposa, porque bodas é a festa de casamento. Chegou a festa de casamento. Casamento de quem? Da noiva com o noivo. Então agora não é mais noiva, é esposa. E foi-lhe dado para a esposa agora que vestisse, preste atenção, linho fino, puro e resplandecente. E explica: porque o linho fino são as justiças dos santos. Então nós estamos vestidos de linho fino, puro e resplandecente, a justiça. Isso aqui nós recebemos no tribunal de Cristo, essa roupa. A história continua, versículo 11:
vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Nós chamamos aqui de batalha do Armagedon. Ele vê o céu aberto e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos, plural, que há nos céus, em cavalos brancos e vestidos de... que mais? Quem é que se veste de linho fino, branco e puro? Aí você aqui, ó. Você se achou aqui? Vindo com ele aqui? Exércitos de anjos e da igreja glorificada. Plural. Anjos e a igreja glorificada. Os exércitos. Nós estamos vindo com ele. Então ele vem, destrói o anticristo, falso profeta, aprisiona Satanás. Capítulo 20, vi descer do céu um anjo. Versículo 1, que tinha a chave do abismo e a grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentarem-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas, aí vai falar dos mártires da tribulação, que são os participantes da primeira ressurreição. Versículo 5, mas os outros mortos são aqueles que não têm parte no reino, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Agora para nós, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e a igreja reinando com Cristo 1000 anos. Estamos aqui. Você viu a igreja no 19 vindo com ele destrói tudo, bota tudo em ordem, a casa em ordem, e agora a igreja reinará com ele por 1000 anos. Tá, irmãos? A promessa de Jesus para a igreja foi a seguinte: onde eu estiver, estará. Se Jesus está no céu, a igreja está onde? Se Jesus vem para a terra, a igreja vai para onde? Céu sem Jesus, irmão? Pelo amor de Deus. Céu sem Jesus? Não quero no céu sem Jesus, não. Para mim, céu é estar com ele. Se ele está na terra, o céu para mim é lá. O céu é estar com ele. Então a promessa dele é estar com ele, aonde ele estiver. Então a igreja não fica no céu e Jesus reinando na terra. Vem com ele, está reinando com ele, em corpo glorificado. Israel remanescente, as nações ovelhas que ajudaram Israel. Para nós, não tem mais dano da segunda morte. Morte eterna, morte espiritual, não tem mais, porque já foi resolvido o problema do pecado. Jesus pagou na cruz do Calvário. O corpo do pecado já resolveu. Corpos glorificados. Não tem mais acesso, o pecado não tem mais acesso a esse corpo. Agora Israel e as nações ovelhas entram no milênio em corpos naturais. São eles que se reproduzem, são eles que povoam a terra. Nós, igreja, estamos reinando. Não estamos nos reproduzindo, casando, tendo filhos, nada disso. Isso era a conversa dos saduceus. Falando, Jesus, não tem ressurreição não. Jesus falou, tem? Não tem, não tem. Então se tem, uma mulher casou com o marido, ele morreu, casou com o irmão dele, morreu com o irmão, morreu, o irmão morreu. Se tem ressurreição, o saduceu perguntando para Jesus, com quem ela vai casar quando ressuscitar, se tem ressurreição? Jesus diz, vocês erram porque primeiro, não conhecem a Escritura, e segundo, o poder de Deus, porque depois que ressuscita, é como um anjo, que não casa e não dá em casamento. Depois que ressuscita, depois que tem corpo glorificado. Então quem está procriando na terra não é a igreja. Você tem que gerar filhos espirituais agora, e naturais também, tá? Se tiver condição de criar, né? Porque está difícil, né? Pode fazer agora. A população então é essa daí. A humanidade falhará por fim. Vamos para o fim. No fim do milênio, Satanás será solto por um pouco de tempo. Reconquistará as nações não regeneradas, bodes e joios do período. Com elas se rebelará contra Cristo e seus eleitos. Aí nós temos a derrota final. Deus separará definitivamente os bodes das ovelhas, o joio do trigo, a palha do trigo. Aí vem o juízo final. Cada dispensação termina com o juízo sobre os ímpios, sobre os pecadores, sobre os infiéis.
Agora só que é juízo final sobre tudo. Sobre os demônios, sobre a morte e o inferno, sobre os ímpios em geral. Será o fim do atual sistema e tempos humanos, a pedra esmiuça, a estátua da visão de Nabucodonosor. Aí agora nós vamos entrar no tempo eterno. Só que tem um outro agente que também foi contaminado pelo pecado, que eu não coloquei aqui, mas que ele também é julgado no final do milênio. Porque este evangelho do reino será pregado em toda a terra, então virá o fim, aí é o fim do mundo. Então quando nós vamos adentrar o juízo final, Apocalipse 20, página 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Versículo 11, agora estabelecimento do juízo final, o último julgamento. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Terra e céu, terra e céu. Estes também foram contaminados pelo pecado. A terra que nós habitamos, e os céus, esse espaço aqui celeste, a abóbada celeste, e até o chamado espaço sideral, o segundo céu, que é hoje a habitação dos demônios, está contaminado então pela presença deles. É por isso que Deus vai destruir no final do milênio esta terra e esses céus, o nosso e os céus aí das estrelas, onde os demônios estão. Quem é que traz essa revelação para nós? É Pedro. Agora sim, aquela referência, 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 7. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam, estão protegidos, guardados como tesouros, se guardam para o fogo, até o dia do juízo. Então está guardado até aquele dia lá do Apocalipse que nós lemos, o 20, a partir do verso 11. Está guardado, reservado até o dia do juízo. Vamos pular direto para o versículo 13, não dá para ler tudo, mas nós, a igreja, nós, segundo a promessa dele, aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Volte comigo para o Apocalipse 20 então, versículo 11. Vi o grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Estavam reservados para este dia, o dia do juízo. Então aqui eles são destruídos pelo fogo. Depois você lê com calma lá todo o contexto de Pedro, 2 de Pedro 3, você vai ver lá os elementos ardendo em fogo, se disparando. Está falando dessa destruição aqui. Ok, mas nós, a igreja, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Então vamos para o capítulo 21. E vi e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aqui é a entrada da eternidade. Destrói essa terra, os céus, aí João vê um novo céu, uma nova terra, porque o homem foi criado para habitar na terra. E aí fica essa questão, a gente querendo ir para o céu e Deus querendo vir para a terra, a gente querendo ir para o céu e Deus querendo ir para a terra. Deus querendo vir para a terra, como é que era no início com Adão no Éden? Como é que era? Deus vinha todo dia. E tudo isso que a gente está estudando esse tempo todo é o que? Restauração do princípio. Restauração do princípio. Vamos continuar no Apocalipse 21, versículo 2. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus fazia o quê? Descia do céu. Vai vir a cidade com tudo, meu irmão, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia:
Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Não está dizendo que os homens habitarão com Deus, Deus habitará com os homens. Está aí, ó. Pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Está aí. Capítulo 22. Tempo, nossa, é curtíssimo. Capítulo 22. Só retrocede ao último versículo do 21. Porque eu estou falando de purificação da terra, do céu, onde entrou o pecado, tudo agora é julgado, os demônios são julgados, Satanás é julgado, os ímpios são julgados, a terra é julgada, os céus, onde tinha pecado, tudo é julgado, condenado, desfeito e destruído. Versículo 27 do 21, falando da nova cidade, a nova Jerusalém, não entrará nela coisa alguma que contamine, que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. 22, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava o quê? Estava o quê, gente? A árvore da vida aí. Voltamos para o Éden. Voltamos para o Éden. A cidade desceu, os rios, a árvore no meio, nós lá, Deus no meio. Aqui que eu queria morar com vocês aqui. O Adão errou, aquele rolo todo desenrolou, para a gente voltar para cá. E quem vai voltar para lá? Voltar para lá, irmão, pro Éden, jardim de Deus, lugar de delícia. Nova criação, nova terra e novo céu. Vamos terminar a leitura. O modelo da nova criação é tirado de textos bíblicos que falam de um reino futuro e eterno, de uma nova terra e da renovação da vida sobre ela, de uma ressurreição corporal, de um ajuntamento social e político entre os remidos. O modelo da nova criação espera que a ordem ontológica e o escopo da vida eterna sejam essencialmente contínuos ao da presente vida terrena, com exceção do pecado e da morte. A vida eterna para os seres humanos remidos será uma existência corporal na terra, porém corpo glorificado. Quer a terra presente, quer a terra completamente nova, tanto do milênio quanto a terra restaurada no final de tudo, colocada em uma estrutura cósmica como a que temos agora. Segundo a linguagem de Isaías 25, 65 e 66, de Apocalipse 21, de Romanos 8, o modelo da nova criação defende a ideia de que a terra e a ordem cósmica serão renovadas e eternizadas pelo mesmo poder criador que concede vida imortal e ressurreição dos santos. O modelo da nova criação rejeita a dicotomia que é fundamental ao modelo da visão espiritual, assim como vê a vida eterna em sentido holístico, ou seja, total, pleno, espiritual e material. O modelo da nova criação afirma uma criação futura e holística, abençoada com a perfeição de justiça e da vida eterna. Fecha-se as dispensações, termina o plano de Deus para a humanidade, e aí então estabelece-se a eternidade. Para nós, né? Porque para Deus a eternidade é eternidade. Eternidade é eternidade. Nós adentraremos a essa dimensão da eternidade. Estaremos mais sujeitos a cronos, a tempo, a envelhecimento, nada disso. Entraremos com Deus no tempo eterno. Eu sei que várias questões que eu destaquei aqui agora na reta final, elas são muito escatológicas. Mas aí semana que vem a gente começa a debulhar aí o trigo, falando das escatologias contemporâneas. E a gente vai pegar um pouco mais de todas essas revelações.